uma honra, né, para mim estar aqui ministrando para os líderes da nossa igreja. É um privilégio, realmente. E quando o papai me fez esse convite, eu fiquei pensando que tema que seria legal a gente falar com os líderes, conversar. E me veio à mente um tema que há muito tempo eu tenho pensado sobre isso, né? E aí surgiu essa oportunidade, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai me mostrar. Porque eu tinha um tema, mas eu ainda não tinha algo na Bíblia pautado para desenvolver esse tema, né? E aí eu creio que o Senhor me trouxe algo que não só vai nos enriquecer como líderes, mas vai nos fortalecer e fortalecer a nossa relação com os nossos liderados. Isso é muito importante, né? Um verdadeiro líder, ele se dá no relacionamento com o seu liderado. É ali que a gente pode avaliar a qualidade desse líder, né? E a liderança um privilégio que o Senhor tem nos dado para desenvolver aqui na igreja, no reino de Deus. E hoje o tema que eu vou falar, pode soltar, não é mais surpresa, é sobre corrigindo um liderado. Como que eu vou corrigir um liderado quando ele tem uma atitude errada? Assim, esse tema é muito comum, todo mundo passa por isso, porque todos nós temos que lidar com liderados que têm atitudes corretas e que algumas vezes também dão uma pisadinha na bola. E a maneira como você se posiciona com essa pessoa, quando ela acerta, é muito importante. Mas a maneira como você se posiciona com alguém no momento que ela erra, é mais importante ainda. Porque é esse momento que é fundamental, que vai determinar se ela vai caminhar à frente com você, ou se ali vai gerar uma situação que pode se inflamar. Então, hoje a gente vai falar sobre como corrigir um liderado. E assim, eu já tinha pensado várias dicas interessantes de comunicação. O homem, ele é um ser de comunicação. E eu tinha pensado várias dicas interessantes de como se comunicar com o liderado. Mas eu falei, Deus, eu não posso chegar lá no Tadel e apenas falar dicas. Eu preciso que o Senhor me mostre na palavra um exemplo, uma pessoa que passou por uma situação dessa, que ela teve a atitude direcionada pelo Senhor e que isso possa nos enriquecer. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Eu vou falar sobre um personagem que eu amo na Bíblia, dentro do meu livro preferido, e como que ele agiu quando ele houve um erro com o seu liderado e como que ele agiu. Vocês já estão curiosos? Só vou contar quando vocês me disserem que estão curiosos. Estão curiosos? Ah, então tá bom. Mas, antes de eu dizer, eu preciso, depois que eu terminei a palavra, eu pensei, eu acho que eu esqueci uma coisa. A gente está logo querendo saber o prático. Pastora, diga aí quais são os pontos para eu corrigir um liderado. Mas antes que eu diga qual deve ser sua atitude, eu quero te perguntar, qual a sua motivação de corrigir o liderado? Porque a sua motivação vai determinar os seus próximos passos. Então, a primeira pergunta a se fazer não é como corrigir um liderado. A primeira pergunta a se fazer é por que corrigir um liderado? E eu não vou dar a resposta. Sabe quem vai dar a resposta? A Bíblia. Querida, mostra aí para nós a resposta. Nós vamos ler um versículo da palavra. Sumiu o versículo? Um momento. Nós vamos ler um versículo da palavra que está em Colossenses 3. Fala assim, ó. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o primeiro motivo que eu devo corrigir um liderado não é porque ele está errado, porque ele está fazendo besteira, porque ele está sujando meu nome. O primeiro motivo que você vai corrigir um liderado é porque você o ama. É por amor. Se você iniciar com o amor, você vai terminar com o amor. Se você iniciar com a ira, você vai terminar com a ira. Se você iniciar com o perdão, você vai terminar com o perdão. Então, o primeiro motivo pelo qual você deve pensar ou agir corrigindo um liderado está aqui em Colossenses. Pode deixar o slide. Acima de tudo, porém, revista-se do amor. Fala comigo, revistam-se do amor. Então, o amor é o primeiro motivo pelo qual você deve corrigir alguém. Mas vamos continuar o versículo. O versículo continua assim. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações.
Muitas vezes a gente age pelo quê? Pela ira. Muitas vezes a gente age pela emoção, porque está acontecendo, está todo mundo gritando, o outro está chateado, eu vou no calor da emoção. Mas quem deve ser o juiz do nosso coração? A paz. Que a paz de Cristo seja um juiz em seus corações. É a paz de Deus que deve julgar como eu devo agir. Não é a minha mente, não são meu raciocínio. Quem deve julgar como eu vou agir é a paz de Cristo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, primeiro eu devo corrigir alguém porque eu amo, por amor. Segundo, eu devo corrigir alguém para gerar paz na pessoa, gerar paz nas outras que foram atingidas, gerar paz em mim, gerar paz no meu relacionamento com essa pessoa. E o versículo continua, próximo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Por que eu devo corrigir alguém? Porque eu devo, nos meus relacionamentos, glorificar a Deus. Porque as pessoas, na maneira que eu as conduzo a se relacionarem, elas devem trazer a glória de Deus. Fazer tudo em nome do Senhor, gerando motivos para serem dados graças a Deus. Então, quando eu pensar em corrigir alguém, pare e pense. Eu estou corrigindo porque eu amo? Eu estou corrigindo para gerar paz? E eu estou corrigindo para gerar ou provocar a glória de Deus? Muitas vezes eu penso assim, eu tenho que corrigir alguém, porque essa pessoa está envergonhando o reino de Deus. Mas e você, na sua maneira de corrigir, talvez também não está envergonhando o nome de Deus? Um erro não justifica o outro, porque o liderado errou, não significa que você pode errar ao corrigi-lo. Pelo contrário, se ele errou, você vai acertar para acertar a sua parte e acertar para consertar o erro do outro. Então é muito importante que a gente entenda por que corrigir alguém. Amém? Estão me acompanhando? Pronto, então agora eu já estou liberada para contar sobre quem eu vou falar. Eu vou falar sobre o profeta Samuel. Samuel, ele tem uma história linda, e ele passou por poucas e boas. O ministério dele teve tanta história, que o livro de 1º e 2º Samuel, quanto mais você lê, mais você descobre coisa. E hoje a gente vai falar do Samuel, mostra aí. Sim, eu vou falar de Samuel no momento que ele se encontra com Saul. Como é que ele conhece Saul? Deus fala para ele que ele ia conhecer alguém que se chamava Saul, que ele deveria ungir esse rapaz rei de Israel. Aí o Saul, as ovelhas do pai dele tinham se perdido, ele estava procurando as ovelhas. No fim da conversa, o criado que estava com ele falou, olha, vamos procurar o Samuel, é um homem de Deus, ele vai nos dizer e tal. Resumindo a história, Saul, como que ele se encontrou primeiro com Samuel? Ele estava buscando uma direção de Deus. E ele foi. Quando Samuel viu Saul, Deus disse, é esse. Aí Samuel, olha, vem aqui, você vai jantar comigo, sente aqui do meu lado, vamos ter uma conversinha. Serviu um jantar para ele, chamou ele em um cantinho, conversou, olha, vai ser assim, 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 você faz assim. E Samuel deu uns direcionamentos, olha, você vai fazer assim, 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 você vai para tal lugar, vai na minha frente até Gilgal, a gente se encontra lá, deu lá as especificações para ele. Aí tudo bem, aí ele foi na frente, Samuel foi, ungiu ele, mas eles combinaram de se encontrar em uma cidade e que quando Saul chegasse nessa cidade, ele já tinha sido ungido rei, ele deveria esperar por Samuel 7 dias. Olha, você me espere 7 dias, no fim de 7 dias eu vou aparecer lá e nós vamos oferecer holocausto ao Senhor. O profeta, ele era designado para oferecer sacrifícios a Deus, não o rei. E ele trazia a palavra de direcionamento de Deus para o rei. Então, ele deveria obedecer aquilo que Samuel direcionava. E ele fingiu que tudo bem. Foi. Só que aí a gente vê aqui em 1 Samuel 13 o que aconteceu. Chegou lá, era uma agonia, era o povo pensando que ia morrer, aquela confusão. Você lê em casa, viu? Aí fala assim, ó. Versículo 8. Ele esperou 7 dias. Saul esperou. O prazo estabelecido por Samuel. Mas esse não chegou a Gilgal, como eles haviam combinado. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou,
Então ele ordenou, Saul, né? Traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul pensou, o profeta está atrasado. Homem de Deus atrasado não combina. É o seguinte, eu vou ter que trazer o meu papel e o do homem de Deus. Então eu vou logo me apressar aqui que o homem se atrasou. Então ele ordenou, traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto e quando ele terminou, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Mas, irmão, ele devia ter esperado só mais um pouquinho. Mas como que ele ia adivinhar que era para esperar só mais um pouquinho? Meu irmão, ele não tinha que adivinhar, ele tinha que obedecer. O Samuel estava errado? Estava errado, mas quando Lázaro morreu, chamaram Jesus, Jesus se atrasou, meu povo. Jesus se atrasou, deu 3 dias, pelo amor de Deus. Quando ele chegou, meu Deus do céu, não lhe avisei, agora já deu 3 dias, o homem não adianta mais. Falou, não, querido, você que está por fora, ele vai ressuscitar. Então Samuel deu uma básica atrasadinha do povo de Deus, entendeu? Só que Saul não podia adivinhar isso, ele se apressou. Quando ele terminou, irmão, foi no flagra. Quando ele acabou o serviço, Samuel chegou. Aí ele vai lá, e aí, rapaz, homem de Deus, está atrasado, que feio, né? Aí continuando o versículo. Aí o Samuel perguntou para ele, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, ele tinha 1000 opções, por que isso, porque tu te atrasou, porque os soldados falaram, porque o rei não sei quem, tudo aconteceu. Aí ele pensou, agora os filisteus vão me atacar e eu não busquei a Deus, mas que homem consagrado, queria buscar a Deus, por isso fui obrigado pelo teu atraso, pelo teu erro, a oferecer eu mesmo o holocausto. Aí o que Samuel disse? Parabéns, muito bem. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria te estabelecido para sempre o teu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, mas você não obedeceu o mandamento de Deus. Ele sabia o que ele deveria fazer e ele não fez. Ele jogou a culpa em quem? No profeta. E em segundo plano, ele ainda disse o seguinte, mas a minha intenção era boa. Eu queria era tomar nenhuma decisão sem antes oferecer sacrifício a Deus. Então, por isso que eu me apressei. Aí está aí a correção do Samuel. Aí, tudo bem, terminando esse versículo, Samuel vai embora, Saul vai embora, passa-se um capítulo da Bíblia. Aí vem o capítulo 15. No capítulo 15, o Senhor fala com Samuel e traz um novo direcionamento para Saul. Estão me acompanhando, pessoal? Ah, então tá. Então vamos lá para 1 Samuel, vamos ler a Bíblia todinha. Brincadeira, só um capítulo. 1 Samuel 15 fala assim, Samuel disse a Saul, que o Senhor determinou para ele, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir o rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora, preste atenção, que eu já dei um direcionamento, você não fez, escute bem o que eu vou lhe dizer. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saírem do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence, tudo. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascido, boi, ovelha, camelo, jumento, tudo. Próximo. Aí o que aconteceu? Ele deixou bem claro o que era para ele fazer. Disse tudinho, só faltou escrever no papel. Tá certo, Samuel? Tá, pois está certo, vou fazer o que Deus disse. Aí pula aí 3 versículos, aí chega bem aqui, 1 Samuel 15. Não é você, querida, foi eu que pulei quando eu escrevi o versículo. 1 Samuel 15 fala assim, já o resultado. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até sul, ao leste do Egito. Fez o que Deus mandou? Ah, meu Deus, não estão lendo o versículo? Ele fez o que Deus mandou? Não, mas está aqui, atacou os amalequitas, não está certo? Tá? Até aí está certo? Ah, então tá bom, atacou os amalequitas, show, se garantiu Saul. Próximo passo, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Está certo até aí? Não, assim? Vamos decidir aqui, próximo versículo. Mas Saul e o exército
pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Não foi o pior não, só o melhor, né? Nem besta, né? O melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. E aí, Saul se garantiu? Obedeceu? E agora, para quem fica o serviço? Vamos, meu povo, para quem fica o serviço? Para Samuel. 2 capítulos atrás, ele estava lá. Passa 2 capítulos lá, vai ele de novo. Meu irmão, me diga uma coisa. Se você tivesse um liderado, abençoado como esse, ungido por Deus, que nunca faz o que você diz, o que você faria com uma criatura dessa? Dava uma esgonada. E eu tenho certeza que Samuel também estava só esperando para ver o que ia acontecer. Bora ver o próximo versículo. Então, lá vai Deus. Samuel, mais um serviço para você. Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou, não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou feliz da vida, foi? Meu irmão Samuel ficou irado. Se fosse você, ficaria irado? Eu ficaria. Digo, rapaz, vou te falar, mas eu falta escrever num papel e tu ainda não faz. Pois Samuel ficou irado, e aí ele deu um grito, esculhambou, quebrou toda a casa dele. Foi assim? Então ele pegou e mandou recado para todos os amigos dele. Olha, rapaz, que rei é esse que Deus contou para todo mundo que Saul fazia tudo errado? Foi isso? Não. Samuel ficou irado. E ele clamou ao Senhor toda aquela noite. Primeira coisa que você deve fazer quando um liderado seu erra, não é esculhambar o liderado, não é contar para todo mundo que ele faz tudo de errado, não é procurar todos os erros dele que ele nasceu até o fim do universo. Primeiro segredo, põe aí, qual é a postura de Samuel? Ele foi buscar a Deus. O versículo de baixo, a Bíblia fala assim, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Primeira coisa que você faz quando você fica chateado com o liderado é buscar a Deus. Samuel passou a noite buscando a Deus. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, eu entrego a Ti a minha ira. E eu peço que não seja a minha mente, que não seja a minha vontade, que não seja a minha decisão. Primeira postura de Samuel foi buscar a Deus. Essa deve ser a nossa primeira postura. Porque se a gente não busca a Deus, nós vamos buscar as nossas próprias razões. E razão por razão, o liderado já fez errado, pela racionalização dele. E você vai fazer errado pela sua. Mas quando você buscar a Deus, aí você vai saber o próximo passo. Vamos correr. Primeira postura de Samuel, ele buscou a Deus. Aí vamos continuar a leitura, viu? Não vamos ler o capítulo todo. Vai, amiga. Pronto. Aí, depois que ele orou a noite toda, quando amanheceu, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas disseram-lhe, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quer dizer, o cara faz tudo errado, aí ainda no meio do caminho, ainda ergue um monumento para sua própria honra. Aí, meu amigo, acabava a noite de oração, porque a ira reacendia, mas não foi isso que aconteceu. Olha só, o segundo segredo, Samuel não esperou as consequências. Ele passou a noite orando e de manhã cedinho ele saiu à procura de Saul para corrigir o erro, antes do caldo entornar. Saul já tinha feito a besteira, já tinha feito uma segunda besteira. Samuel podia ter dito, rapaz, é o seguinte, está me dando muito trabalho, eu vou ficar aqui em casa, vou deixar ser uma avacalhação, eu vou deixar confusão, o povo me esperar, Saul não se explicar, e o monumento cair, e Deus mandar um raio e matar todo mundo. Ele não fez isso. Ele primeiro buscou a Deus. Segundo, ele foi resolver. Nós não podemos procrastinar. Quando existe um problema debaixo de nós, a gente não pode botar a poeirinha embaixo do tapete e se deitar em cima. A gente tem que ir procurar o liderado para resolver. Faça um telefonema, veja o que foi que aconteceu. Vai lá procurar fazer uma visita na casa da pessoa. Samuel foi procurar cedinho, de madrugada, nem tinha aquecido o dia. Ele já estava na rua atrás de Saul. Então, a segunda postura dele, ele procurou Saul para corrigir antes que algo pior acontecesse. Nós temos que ter essa capacidade de ter sensibilidade. Eu vou buscar a Deus e vou procurar resolver antes que seja 2, 3 vezes pior. Continuando o versículo.
quando Samuel encontrou com Saul, o cara com a cara mais limpa disse assim: o Senhor te abençoe, profeta. Segui as instruções do Senhor. Rapaz, é cara de pau, viu? É a coragem de ainda encontrar com o profeta e dizer isso. Segui todas as instruções do Senhor. Aí Samuel diz assim: rapaz, tu não te manca não de mentir para mim? Já me contaram, viu? Que tu ergueu um monumento para ti. Estou sabendo todos os teus erros. Trouxe o rei, né? Trouxe as ovelhas. Ele foi logo confrontando? Não, ele disse assim. Samuel, porém, perguntou: então que barulho, que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de boi? E o que está acontecendo? Próximo segredo. Samuel deu a chance para Saul se explicar. Não chegue logo, meu irmão, com um chutão no peito do cara que errou. Sente lá, tudo bem, querido, vim aqui lhe ver. Como foi seu dia ontem? O que foi que aconteceu? Como você tem passado? Está se sentindo bem? Não chegue logo com os 2 pés nos peitos. Tu errou, tu mentiu, tu não sei o quê. Samuel não sabia o que tinha acontecido? Primeiro, que Deus tinha revelado para ele. Segundo, que ele já tinha escutado a conversa no meio do caminho. Mas ele deu espaço para ele se explicar. Rapaz, eu estou ouvindo aqui um barulho de ovelha, de boi. Mas o que foi? O que é isso, hein, Saul? Me conta aí mais o que foi que aconteceu. Então, nós temos que ter essa paciência. A gente quer logo resolver. Sente aqui, olha, eu vou logo dizer a disciplina antes que tu diga o que aconteceu. Você vai primeiro disciplinar o cara, você nem ouviu o que ele tem a dizer, você nem sabe o porquê. Ele pode ter feito tudo errado, mas qual foi a intenção que ele fez isso? Ele fez a maior besteira, mas por quê? O que foi que impulsionou ele? Samuel podia ter logo corrigido, mas ele não fez isso. Ele deu condições dele se explicar. Mas diga a Saul o que está acontecendo, que barulho é esse? Próximo passo. Aí Saul teve condições de responder. Os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor. Em nome de Deus. Para sacrificarem ao Senhor teu Deus. Mas nós destruímos todo o resto, viu? Foi só uma parte, só a melhor parte. A pior a gente estragou, viu? Aí, o que aconteceu? Novamente, ele colocou a culpa em outra pessoa. A primeira vez que ele errou, ele colocou a culpa em quem? Em Samuel. E qual era a intenção dele? Oferecer sacrifício a Deus, adorar a Deus. Estava muito apressado para adorar a Deus, entendeu? Queria tanto adorar que se apressou. Qual foi a postura dele de novo? De novo ele colocou a culpa a alguém. Foi soldado, viu? Foi os soldados, foi eles que escolheram o que a gente ia trazer, o que a gente ia deixar. Então ele transferiu a culpa para outra pessoa. E em segundo lugar, ele disse que a intenção dele era para adorar a Deus, é para sacrificar o Senhor. Foi tudo para Deus que nós trouxemos. Novamente, aí os 2 erros que Samuel já tinha consertado, novamente vieram à tona. Aí Samuel o que disse? Mentiroso, trapaceiro, declaro que agora um raio do céu vai vir sobre você. Não, Samuel disse assim: ok, calma, fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Ele não disse assim: rapaz, eu vim no caminho todo pensando o que eu ia te dizer, e eu vou te dizer. Aí ele disse assim: não, calma. Eu vou te dizer o que Deus me disse. É diferente. Quando você fala algo direcionado pelo Espírito de Deus, olha a reação de Saul. Respondeu Saul: diga-me. Ele ficou desarmado. Sabe por que muitas vezes a gente está corrigindo alguém e o cara se esperneia, chora, chama os filhos, faz aquela confusão? Porque a palavra é humana. Quando você trouxer uma palavra de Deus, vai acontecer isso aqui, o cara fica sem ação. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que é o Espírito que convence o homem do pecado. Bora, meu povo. Cadê os líderes que sabem os versículos de cor? O Espírito que convence o homem do pecado. Não era Samuel, não era a palavra dele que ia fazer diferença, era a palavra de Deus.
Não é a sua palavra, não é quantos versículos você sabe, não é a sua razão, é a palavra de Deus. Se você buscar a Deus, Deus vai te dar uma palavra, e quando você trouxer a palavra de Deus, aquilo vai aquietar aquela alma pecadora. Foi isso que aconteceu com Saul. Na mesma hora ele ficou paralisado, ele não conseguiu mais se justificar. Ele disse, diga-me. Então Samuel, ele trouxe uma posição de Deus, ele não trouxe uma posição humana. Ele primeiro trouxe o posicionamento de Deus. Amém? Eu creio que todos nós já estamos fazendo isso. E se não estamos, nós vamos fazer. Porque se você procurar a Deus, Deus fala. Se você clamar, Deus te ouve. Se você abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai te revelar. Muitas vezes nós não temos uma palavra de Deus porque nós não buscamos, porque nós temos preguiça. Mas se você for lá para o seu quarto e ler a palavra de Deus, Deus vai falar com você. E quando você precisar, o Senhor vai te revelar o que você deve dizer. Amém? Aí continuando, Samuel disse, eu vou dizer agora o que Deus disse. Aí Samuel disse, embora pequeno a seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei de Israel e enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente o povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que Deus reprova? Porque você tirou sua parte? Uma coisa muito interessante que Samuel não disse assim, você desobedeceu, você é um pecador, mentiroso, inútil. Samuel foi específico em sua correção. Ele não disse assim, eu estou aqui te corrigindo porque tu faz tudo errado. Samuel, eu estou aqui porque Deus falou para você fazer assim, assim, assim. E você fez assim, assim, assim. Seja específico, não generalize. Não chegue com a pessoa e diga assim, eu vim aqui dar uma disciplina em você porque você faz tudo errado, você trata todo mundo mal, você mente, você não tem amor, você não tem alegria no reino de Deus. Você acaba com a pessoa e no fim das contas a pessoa nem sabe o que ela fez de errado. Você precisa ser específico, irmão. Foi quando a sua esposa estava lá na célula e você deu uma indireta nela. Não é legal você fazer isso, desonrar a sua esposa. Querido, é porque o seu filho estava precisando de uma disciplina e você não fez isso. Você precisa corrigir esse detalhe. Você precisa ser específico para que a pessoa não sinta que tudo nela está errado. Corrija o que está errado para que aquilo impulsione e seja certo. Se você generaliza o erro, a pessoa, eu já sou tudo errado, inútil, faço tudo errado, mentiroso. Para que eu estou aqui mesmo? Para que eu vou perder meu tempo? Para que eu vou investir meus esforços no reino de Deus? Se eu faço tudo errado, se Deus não me ama. Está entendendo? A nossa postura como líder é para potencializar quem Deus colocou debaixo de nós. Não é para pisar, para empurrar, para eliminar quem faz errado. Você está lá para treinar. Irmão querido, é esse detalhezinho aqui que você precisa corrigir. Seja específico. Se você quer resultados específicos, você precisa agir especificamente. Se você compra uma loja, você chega lá na loja, olha gente, é o seguinte, é novo dono, nova loja, vai ser tudo novo. As funcionárias ficam só olhando. E agora, a partir de hoje, eu quero tudo diferente. Ok. Agora podem ir trabalhar. O que eles vão fazer? Querida, é o seguinte, a partir de hoje, aqui na nossa loja, nós vamos trabalhar com as promoções. Quando um cliente entrar aqui, ele tem que comprar um produto da promoção, porque nós temos que queimar esse estoque. Então, você vai trabalhar no produto mais barato, e tal, para atrair o cliente. Coloque o mais barato na porta. Quando ele entrar para ver o mais barato, você vai oferecer o mais caro que está lá no fundo. Está entendendo? Você tem que ser específico. Você tem que dizer o que a pessoa tem que fazer. Senão, ela não vai entender. Ela não vai abstrair. Ela não vai adivinhar. Se você pensa, fale. Se você quer de respostas específicas, seja específico. Deus não é assim conosco? Quando Deus vai nos corrigir, Ele não fala tudo errado. Homem de pequena fé, Ele fala, homem de pequena fé, faça assim, assim, assim. Se você tiver a fé, tamanho de um grão de mostarda, vai acontecer isso. Seja específico, diga o erro, diga como corrigir e diga qual o resultado. Sabe por quê? Porque o mais importante não é o erro, o mais importante é o resultado do conserto. Não é esse o objetivo? O objetivo é consertar, não é que a pessoa se sinta horrível pelo seu erro. É que ela consiga consertar e ser muito melhor. Essa deve ser a nossa visão. Então, trabalhe especificamente no resultado que você quer. Amém?
Amém. Então Samuel, ele foi específico. Já que vocês deram uma folga, beber água. Mas olha só, ele foi tão específico que ele não terminou. Deu uma pausinha, deu uma respirada. Como vocês me deram aqui uma respirada. Aí o Saul, né? Ai, meu Deus. Mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas. Mas eu exterminei os amalequitas. Foi só umzinho. Só um bichinho. Estava tanto querendo vir conhecer Israel. Os soldados que tomaram as ovelhas e os bois. E o melhor que estava... O melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição. Olha, porque tudo destruir para Deus foi só uma parte, só o melhor, entendeu? O resto, botamos de lado, a fim de que sacrificassem ao Senhor. Por que destruir tudo ao Senhor lá? Aqui não é a terra de Deus? Então é aqui que nós vamos consagrar a Deus, é para o Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha, eu entendo totalmente que você quer obedecer a Deus, consagrar a Deus. Mas será que é mais importante a sua intenção de consagrar a Deus? Ou é mais importante a sua postura de consagração a Deus? Sabe, você não deve descobrir qual a motivação de uma pessoa apenas para você passar a mão em cima dela. A bichinha nunca teve pai, por isso que ela nunca trata bem nenhum líder. A bichinha, ela tem pouco dinheiro, por isso que ela rouba. Você tem que descobrir a motivação de alguém, não é para você passar a mão, é para que você seja profundo no corrigir. Sabe o que Samuel estava dizendo? Olha, eu sei que você quer consagrar a Deus, mas antes de você consagrar teu sacrifício a Deus, consagre a sua decisão de obedecer. Saul já tinha errado 2 vezes. A primeira vez Samuel não foi específico. Samuel disse, mas Samuel não foi profundo e aquele pecado se enraizou em Saul. E agora ele foi direcionado por Deus e ele meteu o dedinho lá no lugar certo. Cara, será que a tua intenção de oferecer sacrifício a Deus não está acabando com a tua intenção de obedecer a Deus? Entendeu? Estão me acompanhando? Então ele falou assim: acaso tem o Senhor quer tanto que você vive, por exemplo, alegre-se jovem na sua mocidade. Deus quer que a gente se alegre, então para a gente se alegrar, a gente faz de tudo, porque a vida é curta, tudo é vaidade, diz Eclesiastes, mas a Bíblia fala: agrade na tua mocidade, onde que venham maus dias, não tenhas nele prazer. E ainda fala lá que no dia do juízo final você vai prestar contas. Então, não é apenas se agradar na mocidade, é se agradar em uma mocidade que vai valer a pena para a eternidade. Não é eu ser jovem e me alegrar, é me alegrar em algo que gere para mim resultados eternos. Então, Samuel estava trabalhando com ele, não é um sacrifício, é a tua vida, é a tua obediência, é o lugar que Deus te colocou. Nós temos que fazer isso, trabalhar com a pessoa, pequenas decisões que vão gerar grandes resultados. Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Samuel não só disse: está tudo errado, viu? Pecado, pecado, pecado. Ele explicou por quê. Olha, é pecado porque você está sendo rebelde. E esse pecado de rebeldia atrai demônio, tanto quanto a feitiçaria. A sua arrogância, ela está errada. Sabe por quê? Porque ela é como o mal da idolatria. A arrogância é a idolatria do eu. Você está sendo idólatra de você mesmo. Sabe como eu sei isso? Onde foi que você ergueu um monumento para você antes de chegar? Sabe o que se chama? Orgulho, arrogância. Isso é idolatria. Isso Deus não aceita. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, não é apenas você fez tudo de errado, foi isso, isso e isso. Seu coração está errado aqui, aqui, aqui. E como você rejeitou a palavra de Deus, Ele te rejeitou como rei. Samuel já tinha trazido essa palavra em 1 Samuel 13, e Saul não levou a sério.
E aí Deus traz a mesma palavra. Aí o Samuel, que já tinha ouvido essa conversa, pequei. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu te imploro, perdoe o meu pecado. Volte comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, disse, não voltarei com você. Rapaz, eu não vou deixar passar batido. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou na barra do manto e o manto se rasgou. Samuel disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor do que você. Saul foi escolhido o melhor do reino para ser o rei. E hoje Deus estava tirando dele essa posição de rei. Deus já havia antes se arrependido, porque Deus tinha mudado o propósito dele, porque Saul não obedecia. Deus tem um propósito poderoso para todos nós, mas o propósito de Deus não pode se cumprir em alguém que não obedece o direcionamento de Deus. Se você, dono de uma empresa, você contrata um gerente, ok? Você contrata um gerente, só que tudo que você pede para o gerente fazer, ele faz diferente. Você diz, Black Friday, ele sobe o preço. Você diz, mês de liquidação, ele pega, coloca nas primeiras prateleiras só o que está mais caro. Você diz, vamos trabalhar o setor pessoal, tratamento dos vendedores, ele pega e vai trabalhar produção. Você ficaria com um gerente desse na sua loja? Você dorme pensando que o cara vai fazer uma coisa, você acorda no outro dia, a tua empresa está do outro jeito. Se você chegar 10 horas, é capaz de ainda estar tudo fechado, porque o gerente está dormindo. Só abre às 8 se você chegar. Então você acha que Deus vai deixar na posição de rei do seu amado povo um cara que não obedece a Deus? Pois é. Então Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Mas ele não pode confiar um propósito se você não souber obedecê-lo. Você tem um grande propósito em suas mãos. E ele vai se cumprir muito além das suas expectativas. Se você souber acionar o gatilho da obediência. É interessante quando Abraão e Ló se separaram. Abraão fez por um direcionamento de Deus, para que ele não se perdesse no propósito que Deus tinha para ele. E Ló escolheu o lado mais bonito, e ele ficou com o mais feinho, né? Falou, e aí Deus, o que nós vamos fazer aqui com esse... O que Deus disse para ele? Olha, tudo isso feio que você está vendo, pois olha até onde você puder, porque até onde você puder eu vou te dar. Não, vocês não ouviram. Olhe até onde você puder, e o que você puder ver, Deus vai te dar. Meu irmão, o seu ministério vai ser poderoso, o seu ministério vai ser frutífero, o seu ministério vai ser cheio da unção de cura, de alegria, de paz, de prosperidade, mas isso só vai acontecer se você acionar o gatilho da obediência. Isso que Samuel estava ensinando aqui para Saul. Bora voltar lá. Samuel continua falando. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois ele não é homem para se arrepender. Saul repetiu, eu pequei. Agora me honra diante das autoridades. Eu vou passar maior vergonha aqui. O povo todo está te esperando. Pense na confusão que vai ser. Rapaz, todo mundo vai saber que eu fiz errado, porque o profeta veio aqui. Nós estamos só de longe, o povo olhando. O profeta veio aqui, conversou com Saul, virou de costa e foi embora. Tem alguma coisa errada, vamos fazer uma rebelião. Ele ficou logo pensando, vai dar tudo errado. Me honra diante das autoridades. Volta comigo para que eu possa adorar a Deus. O que Samuel fez? Sai para lá, tudo errado. Foi embora. Não, sabe o que Samuel fez? Depois de todo o erro, de toda a falsidade de Saul, ele teve compaixão. Sabe, nós não podemos ser linha dura. Fez errado, não presta mais, não dá para ser líder de célula não dá certo na sua casa. Você não vai nem mais fazer a descontração da célula porque você não sabe falar com as pessoas. Tenha compaixão das pessoas. Olhe para as pessoas antes de você olhar para as atitudes delas. Mais importante é a pessoa, porque a atitude pode mudar. Mas pior é você olhar para uma atitude e você romper um relacionamento com uma pessoa. Botãozinho.
Não, volta. Olha, eu acho que eu esqueci de anotar um negócio aqui. Mas eu não anotei aí o próximo ponto. Não anotei, pessoal, viu? Mas o próximo ponto é, ele teve compaixão. Vou olhar na minha cola, tá? Licença. Samuel... porque é o próximo ponto, viu? Desculpa, tá certo. Então, o que acontece? Ele teve compaixão, ele se compadeceu, ele disse, se eu for me embora daqui, eu vou gerar uma confusão muito maior. Aí que o povo vai ficar desacreditado da vontade de Deus. Qual era, agora eu quero, pense comigo, qual era a ordem específica de Deus que Saul desobedeceu? Podem responder. Quem foi que ele deixou de matar? O rei. O holocausto, os animais iam ser consagrados, porque Saul já tinha dito, mas eu trouxe os animais para consagrar a Deus. Ele não falou isso? Falou ou não falou? Então esse problema já estava resolvido, entendeu? Mas aí Samuel pensou, e o rei? Em nenhum momento Saul disse que trouxe o rei para que esse sacrifício de adoração dos animais fossem consagrados a Deus e o rei também fosse morto. Em nenhum momento Saul disse isso. Então, o que Samuel pensou? Eu estou aqui e só saio daqui quando o rei for morto. Samuel disse, eu vou ficar. Eu vou ficar aqui, vou oferecer adoração ao Senhor e muito mais. Eu vou terminar o serviço que você não completou. Sabe qual é a nossa responsabilidade como líder? Se um liderado seu erra, você tem que corrigi-lo? Tem, mas você tem que correr atrás do prejuízo. Você tem que ir atrás daquilo que ele deveria ter feito e ele não fez e que não pode ficar sem ser feito. Você tem que ir descobrir o que faltou para fechar a porta da maldição. Imagina se eles ficassem com esse rei dentro de Israel. Imagina se esse rei começasse a gerar influência, começasse a formar um pequeno exército, começasse a inserir seus deuses. Samuel pensou em tudo isso. Esse rei deveria ter sido morto e ele não foi. Rapaz, é o seguinte, eu não saio daqui enquanto o direcionamento de Deus não for feito. O que foi que Samuel fez? Agora sim, amiga. Então Samuel disse-me, tudo bem, vou adorar a Deus. Tragam-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, feliz da vida. Com certeza já passou a amargura de morte. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, porque ele já tinha lutado contra Israel e matado muitos, também a sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Eles estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor, e Samuel disse, sacrifício não basta, obediência completa. Samuel matou o rei, fez o serviço que seu liderado não fez. É isso que nós temos que fazer, correr atrás do prejuízo. Samuel reparou o erro, ele não expôs Saul diante do povo, ele teve compaixão dele. Mas ele só se retirou quando o rei Agag foi morto. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa. Nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido como rei de Israel. Tudo aquilo aconteceu, Samuel já devia estar cansado, já teve que corrigir o cara, já teve que mandar matar o rei, voltou para casa. Qual que você acha que teria sido o seu sentimento? Quando você encontra com o liderado que fez errado, você já corrigiu o erro, você está cansado, você volta para casa, glória a Deus, me livrei dessa peste. Às vezes a gente pensa assim, mas foi isso que Samuel sentia, me livrei desse rei, ainda bem que Deus não quis mais, porque está só me dando trabalho, é tanta viagem que eu tenho que fazer. Não. A Bíblia fala que o coração dele se entristecia pelo erro de Saul. Sabe, o nosso coração, ele não pode ser despachado, dispensar a pessoa. Você tem que se entristecer pelo erro de alguém. O Senhor, então ele se entristeceu pelo erro, ele foi para casa, ele nunca mais. Por que ele nunca mais viu Saul? Porque ele ignorou Saul? Não, é porque Samuel era determinado para trazer direção de Deus para o rei. Deus não rejeitou Saul? Tirou dele a posição de rei, então Samuel não deveria tratar com ele assuntos específicos do reino. Por isso que eles não mais se encontraram. Olha só,
1 Samuel 16:1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Quer dizer, ele não aniquilou esse liderado, por mais errado que ele seja, ele não aniquilou ele do coração dele. Ele continuava lá, se entristecendo pelo erro. Aí Deus falou: eu o rejeitei como rei, encha o chifre com óleo e vá para Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para ser rei. Deus viu o coração dele e disse: Saul errou, mas você tem um coração sensível às pessoas, sensível a mim. Está aqui a sua próxima missão, vá procurar um novo rei. Meu amigo, Saul deu trabalho, mas Davi deu trabalho, viu? Se Saul deu trabalho, Davi deu trabalho também, e muito. Mas Samuel não se cansava. Quantas viagens ele dava para corrigir Saul? Depois, quantas viagens ele dava para corrigir Davi? Então, nós temos que estar dispostos a trabalhar, se entristecer por alguém, a colocar diante de Deus. Olha, o coração dele se entristecia tanto que até Deus percebeu. Quando Deus olha para o seu coração, quando Deus vê você pensando em um liderado, o que é que Deus vê? Raiva, insensibilidade, ou Deus vê compaixão? Quando Deus olhar para nós e ver em nós compaixão pelo erro de um liderado, sabe o que Deus vai te dar? Sabe o que Deus vai te dar? É uma pergunta. Um novo propósito. Foi isso que Deus deu para Samuel. Cada vez que você se entristece, sabe, isso é muito forte, eu vejo isso na minha vida. Às vezes eu me entristeço por um discipulado que deu errado, por um casal que deu errado, por uma célula que fechou. Mas Deus diz, quando você tiver o coração certo, um erro não vai acarretar uma destruição. Um erro vai trazer um novo propósito. Eu vou te levantar para um novo desígnio. Encha seu chifre de óleo, te levanta desse chão, vai ungir um novo rei, vai discipular um novo líder de célula, vai produzir um novo supervisor, vai investir num novo pastor. É disso que Deus tem nos chamado. Se um dia você teve um liderado, um casal que você discipulava que se separou, não se sinta condenado, não se sinta destruído. Muitas vezes eu me senti assim, por um erro de um discípulo. E sabe o que Deus me falou? Laís, realmente não foi de acordo com o meu propósito. Pai, você está aqui, enche teu chifre de óleo, te levanta, eu tenho um novo casal, ai Senhor, um novo rei, e se ele fizer tudo errado? Meu filho, você trabalhando com pessoas, você está trabalhando, você está investindo nessa terra, e você não pode ser a semeadura. Se a colheita de um dia não produziu, se levante cedo, semeie novamente, espere pela próxima colheita. É isso que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente viva aprisionado nos nossos erros. Nós temos que viver o propósito de Deus para nós. Se você passou por uma situação difícil, se levante e dê o próximo passo. E Deus vai levantar um novo rei nas suas mãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus vai levantar um novo rei. Meu tempo acabou, né? Eu ainda tinha mais umas 10 slides, mas é brincadeira. Deus vai levantar um novo rei. E assim eu prometo que vai ser só 5 minutos. Porque agora eu queria dar... aqui é só uma revisão, a postura de Samuel. Ele foi buscar Deus, procurou corrigir logo, deu a chance de Saul se explicar, trouxe uma posição de Deus, foi específico na correção, reparou o erro e se entristeceu pelo liderado. E agora eu queria dar umas dicas, é rapidinho, eu prometo. Dicas para uma conversa eficaz. Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Primeira coisa, quando você vai conversar com alguém, não vá logo querendo saber o que você vai falar. Eu te confesso que quando eu comecei a reunir para resolver esses casos assim mais complicados, eu saía de casa pensando, o que eu vou dizer, qual versículo eu vou usar e qual a disciplina que eu vou dar, entendeu? Eu já ia com o papel pronto. Se a pessoa não quisesse me ouvir, querida, leia aqui, por favor, para economizar meu tempo. Muitas vezes a gente quer ir com a receita pronta. Olha, um dia eu vou contar isso rápido, prometo. Eu fui no médico, olha, brincadeira, viu? Marcou a consulta, eu com a Lara, 8 horas da manhã. Fui para lá. Fui atendida 5 horas da tarde. Cheguei na médica,
cansada, porque todo mundo dizia que era muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, e resolver todos os problemas de saúde. Esperei o dia todo. Cheguei lá na médica, doutor, eu vim aqui com a minha filha. Tá aqui, faça esses exames. Mas eu ainda nem disse, faça os exames e volte com o resultado. Sabe quantas vezes eu voltei lá? Nenhuma. Ela não me ouviu, ela não olhou para mim, ela não sabe meu nome, não sabe o nome da minha filha. Sabe, eu vou numa médica que ela atende uma vez por semana à tarde. Imagina a vaga que é para conseguir essa médica. Mas ela senta, Lara, como você está? Sua avó, a sua tia, não sei quem, não sei quem. Pegue esse brinquedo, sente aqui nessa cadeira. Só, Lara, aperte aqui para a cadeira subir. Aí, cadeira sobe. Maior atenção do mundo. Aí, depois que ela já fez toda a pré com a Lara, ela vai me escutar, os problemas meus, da família, do marido, de todo mundo. Está entendendo? Então, a atenção, ela está disposta a me ouvir primeiro, não é a receitar, dar aqui o exame. Meu irmão, a médica que eu fui, já estava escrito no papel o exame pela secretária dela, e ela só fazia assinar, já estava tudo numa pasta. Ela nem me ouvia, ela só fazia dar o papel da pasta. Nunca mais eu voltei lá. Então, às vezes, você vai corrigir alguém, você já está com a receita pronta, já sabe tudo que vai dizer, a disciplina que vai dar, quantos meses você vai deixar o irmão afastado. Pelo amor de Deus. A Bíblia fala, apto para ouvir. Então, se você vai para corrigir, resolver um problema, primeira coisa, você vai para primeiro ouvir. Ouvir 70% pelo menos. Os outros 30% sobra para você falar. Eu disse que era rápido. Corre, amiga, corre. Então, primeira coisa, ouça tudo que a pessoa tem a dizer. Não interrompa, não queira ficar consertando. Porque eu estava lá. Não é assim, irmã, erro de português. É porque aí o meu marido... Não é seu marido, é excelentíssimo senhor marido. Entendeu? Deixa a pessoa falar. Aí, ela fala. E aí, você vai fazer o quê? Ouvir. Ouça. Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Gente, eu já passei vergonha. Dei uma sentença sem nem ouvir a réplica, a tréplica da pessoa. Primeiro, ela vai explicar para você. Ela explica. Aí depois ela vem com a raiva. E aí, eu fiquei muito chateado. Aí a pessoa, e ela derruba a raiva. Aí você começa a se coçar. Fique calmo. Primeiro ela explicou. Aí depois ela vai a raiva. E aconteceu isso, eu não gostei disso, o pastor falou isso, raiva. Aí depois ela vem a emoção. E aí eu fiquei muito chateado, eu não gosto disso, porque a célula é para ser diferente. Você está escutando, está entendendo? Aí a célula é para ser assim, irmão. Não tira o slide, que está aqui no momento mais importante. Aí, então, você quer? Não é para ser dessa forma? Aí ela, então é isso que eu queria dizer. Aconteceu tudo isso e essa é a situação. Não é assim? Você tem que ouvir. Se você parar na explicação, ela vai começar tudo de novo. Aí vai dar mais tempo. Se você parar na raiva, você vai pegar ela papocando. Ela não vai aceitar nada que você disser. Se você parar ela na emoção, ela vai entrar num poço profundo de choro. Tudo que você disser, você é linda. Eu não acho que eu sou linda. Se ela estiver no momento emoção, nada que você fale vai resolver. E se você não deixar ela se repetir, ela vai dizer assim, mas espera aí que você não entendeu. Então espere, fala comigo, explicação. Não, o pessoal me acompanha. Explicação. Raiva. Não estão fazendo. Explicação, raiva, emoção, repetição. Pastor, e como é que eu sei que a pessoa terminou? É assim, ó. E aí aconteceu isso, e então aconteceu isso. É sério, ela sempre faz isso. Quantos já viram? Já viram? Ela sempre faz isso. E aí aconteceu isso. Quando ela fizer isso, ela terminou. Aí que você vai poder sair do botãozinho do escutar. Fique, enquanto ela fala tudo isso, você vai ficar em espírito de oração, pedindo para Deus te ajudar a reter os pontos necessários. Meu irmão, ela vai falar 500 informações. Você não é um computador para assim, pegar tudo, entendeu? Você tem que ficar, Senhor, isso que ela está falando é muito importante eu me lembrar. Senhor, o que é importante? Porque, gente, assim, não vai dar para você tratar cada vogal que a pessoa pronunciou.
Você tem que escolher o mais importante para tratar naquele momento. Talvez no próximo discipulado você volte, mas naquele momento você não vai poder ter 5 horas de reunião. Então, peça para Deus te ajudar a reter só o necessário para aquele momento, ok? Próxima, irmã, que meu tempo já acabou. Deixe a pessoa descarregar sem você levar para o lado pessoal. Quando ela está lá dizendo, e aí eu nunca pensei que acontecia isso numa célula. Aí você fica, está falando mal da célula, pelo amor de Deus. Não leve para a ofensa pessoal. Não é pessoal, é ela. Ela está cumprindo o caminho dela. Deixe ela. Não fique logo pensando, tá vendo? Toda vez fala mal da liderança. Qualquer líder que botar, ela vai botar defesa. Não fique ofensa pessoal. É porque eu estou aqui. Porque se fosse o pastor Sandro, eu duvido que ela ia dizer um negócio desse. Porque, entendeu? A tua mente é para ficar orando, não é para ficar racionalizando. Se você racionalizar, você nem vai pegar o caminho dela. Você vai ficar com tanta raiva que no final você só vai ter que dizer... Porque você ficou irado, achou que tudo era para você. Ela pode dizer, esses líderes, todos são assim. Não é para você. É para a posição de liderança que você ocupa, entende? É porque todo discipulador não é para você. É para a posição de liderança que você está ocupando. Não leve para o lado pessoal. Deixe ela falar, secar o vaso dela até o fim. Porque se ela secar o vaso, você vai ter como encher. Se ele tiver pela metade de raiva, não vai ser inútil toda a palavra de Deus que você vai trazer. Deixa ela secar tudo, tirar tudo, vomitar tudo. Depois você vem, lembra do azeite, enche teu chifre de óleo, eu te levanto que eu tenho um novo rei. Sabe, esse novo rei pode ser esse mesmo irmão. Não precisa trocar Saul por Davi, pode trocar só o coração. O coração de Saul pode ser trocado por um coração de Davi, sendo a mesma pessoa humana. Então, deixa secar todo aquele azeite velho que está lá, que já fritou demais, já está ruim. Deixa sair tudo, você vai trazer. Já vai, mãe, já vai, viu? Prometo. Deixa a pessoa descarregar para que você trate o conflito. Não se envolva emocionalmente com os personagens. Estou muito chateado com esse discipulador. Sempre ele fala errado. Blá, blá, blá. Não fique logo pensando no erro de 10 personagens que ela citou. Esse marido dela é muito grosseiro. Esse filho dela é muito preguiçoso. Essa mulher... Não fique pensando nos erros de 10 personagens. Deixa ela contar a história. Quando você for falar, viu aí que já passou 1000 pontos? Quando você for falar, seja cuidadoso com as palavras, sucinto, explicativo, fale pausadamente, olhando para a pessoa, conclua o seu raciocínio sem ofensas pessoais. Dê sugestões em vez de definir. Não defina, a partir de agora, faça assim. Ainda você poderia fazer dessa forma, que talvez fique melhor, entendeu? Nunca deixe uma conversa terminar apenas com a exposição dos erros, mas com o desafio de superar as dificuldades. Não deixe que a conversa termine assim, irmã, essa célula aqui na sua casa está dando tudo errado mesmo. Todos mesmo estão errados, o líder está errado, o discipulador está errado, o supervisor está errado, tudo errado, tchau. Não deixe a conversa terminar nos erros. A Bíblia fala em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele só. Se você conseguir, final do versículo, ganhaste teu irmão. A Bíblia, o versículo não termina assim, vai arguí-lo, tu e ele só. O mais importante não é você corrigir, é você ganhar o irmão. Vai, corrige, se levante de lá quando você tiver ganhado esse irmão. Ganhado. Um dos dois. O objetivo é ganhar o irmão, entendeu? Próximo. É o último. Eu quero agora que todos nós possamos viver isso aqui que a Bíblia fala. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Amém?